falo para ele, eu preciso fazer isso. E ele não me impede. E ele me ajuda, né? E cada uma das irmãs que me ajuda, porque a gente não caminha sozinha. Sabe qual foi o meu primeiro pedido no projeto de vida desse ano? Senhor, me dá disposição para fazer a obra do Senhor conforme eu querer. Foi a primeira coisa que eu pedi para Deus. Eu falei, eu preciso do Senhor. Porque eu sei do que o Senhor me levantou, eu sei qual que é o propósito do Senhor, que eu não erre, que eu faço conforme eu querer. Eu quero louvar a Deus pela vida das irmãs, pode ser irmãs. Eu quero agradecer a presença de cada uma das irmãs que estão aqui nessa tarde. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Deus é tão maravilhoso quando a gente se coloca na disposição dele para fazer o que ele quer. E essa igreja do Senhor Jesus, que ele toma a direção de cada detalhe. Alguém sabe qual que é o tema de hoje? Não sabe, né? Mas o tema de hoje já foi falado. Deus, ele tomou a direção e de uma pessoa de quem a gente nem esperava. Eu nem sabia que ela vinha, a irmã Raimunda. Por isso que a irmã Jéssica falou que ela deu um spoiler. Sabe por quê? Nós vamos falar esse ano sobre as mulheres na Bíblia. Eu também olhei na internet e eu fiquei impressionada. Não sei se é verdade, porque eu ainda vou pesquisar. Mas nós vamos falar sobre as mulheres que a Bíblia cita. Porque o ministério de Jesus, ele tem muita presença de mulheres. Mas quando nós olhamos no Antigo Testamento também, nós vemos muitas mulheres. Então nós vamos iniciar conforme a vontade de Deus, a direção de Deus, hoje, nesse primeiro encontro de mulheres, nessa primeira rede de mulheres de 2025, nós vamos refletir sobre as mulheres na Bíblia. Nós vamos saber sobre a história de mulheres que venceram, que perderam, exemplos bons e exemplos ruins, e nós precisamos aprender com os erros dos outros para a gente não cair no mesmo erro. E o Senhor, esse ano, ele colocou esse propósito, ele colocou esse projeto, e com certeza tem algo lá na frente, e com certeza ele vai com as nossas vidas através da vida dessas mulheres, desses exemplos. E eu sei que nessa tarde, a irmã citou duas mulheres aqui, e ela nem sabia que nós estaríamos falando sobre mulheres. E ela nem sabia qual seria o foco principal. Mas Deus sabia. Deus já sabia. Eu louvo a Deus pela resposta do Senhor. Nós vamos iniciar. E eu sei que você deve estar pensando, assim como eu também pensei, né? A pastora vai falar sobre Eva, ali no começo, na origem. Vai falar sobre Maria, mãe de Jesus. Ela pode falar sobre Isabel. Ela pode falar sobre Marta, sobre Maria. Ela pode falar sobre Maria Madalena, Ruth, Noemi, Esther, Débora, Raabe, Noemi, Rebeca, Sara. Vamos embora? Ana, Penina. Poderia falar com todas essas mulheres, né? Eu também pensei, vou falar sobre Ana. Aí Deus falou comigo, não, você não vai falar sobre Ana. Você vai falar sobre a mulher que eu mandar você falar. E eu falei, eu estou à disposição, vou falar quem o Senhor mandar. Mas quando nós falamos, vamos falar sobre uma mulher da Bíblia, vem esses nomes na nossa mente. Mas existem muitas mulheres na Bíblia que não tiveram nomes citados. Mas a história delas fizeram a diferença. O posicionamento delas fizeram a diferença. E hoje, o Senhor Jesus quer trabalhar conosco nessa tarde sobre uma mulher que ela não tem identidade. Não aparece a identidade dessa mulher. Nós não sabemos quem ela é, mas o Senhor. E o Senhor Jesus elogiou essa mulher. E eu fiquei pensando, mas no primeiro dia de rede, eu já vou logo com uma mulher sem nome. E o Senhor falou para mim, você não sabe o nome dela, mas eu sei quem é. Porque assim como ela, tem muitas mulheres aqui que talvez a gente não cita o nome, porque a gente não tem uma referência, porque talvez a gente não vê o que essa mulher faz. Mas o Senhor sabe o que cada um de nós somos. Abra comigo a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, quem não trouxe, não tem problema.
Nós vamos usar como texto base, como referência, Mateus capítulo 15, versículo 21. O nosso tema hoje, queridas, é foco. Pode colocar o primeiro slide aí, pastor. É aí? Hã? Tá. Então, o nosso tema hoje é foco. Então, mulheres na Bíblia, o que nós podemos aprender com ela? O tema é foco. Só que para nós termos foco em alguma coisa, a gente precisa ter um posicionamento. Não dá para focar em algo sem se posicionar sobre aquilo que nós queremos. Então, nós vamos entender nessa tarde. Primeiro, eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus, ele veio com uma missão clara, que foi oferecer salvação e redenção para toda a humanidade. Homens, mulheres, preto, branco, de toda a etnia. O foco, Jesus veio para isso. Jesus veio para a salvação, né? E uma das maneiras que Jesus quebrou todas as barreiras que tinha foi incluir as mulheres no ministério dele. Num tempo em que a voz da mulher era calada, num tempo em que as mulheres não tinham significado, num tempo em que as mulheres eram apenas algo, né? E Jesus veio quebrando essas barreiras e dando a oportunidade de salvação e que essas mulheres também fossem alcançadas. Por isso que nós olhamos na Bíblia e do começo ao fim nós temos grandes nomes de mulheres. Mulheres que acertaram, mulheres que erraram. E elas estão ali. Um exemplo para nós. Amém? Então vamos lá. O que é foco? É a capacidade de direcionar toda a nossa atenção e energia para uma determinada tarefa. É um objetivo, é um alvo. E quando nós estamos focados, nós somos capazes de eliminar distrações e manter a nossa mente e corpo dedicados a uma única coisa. E se você deixar, as distrações vão roubar o seu propósito. Então, o foco é o seguinte, nós escolhemos um objetivo. E nós vamos trabalhar em cima daquele objetivo. Quer dizer que eu não posso pensar outras coisas? Pode, mas o seu foco tem que ser prioridade. Como cristãos, o nosso foco? Jesus. Então, nós não podemos deixar que distrações do mundo roubem o nosso propósito. E nós, como mulheres, nós temos vários focos. E nós precisamos focar naquilo. Nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos esposas, nós temos um ministério, mas nós temos um foco principal que é Jesus. E se nós colocarmos o nosso objetivo em Jesus, todas as outras coisas nós conseguiremos fazer baseado naquele foco que nós temos. Então, nessa tarde, nós queremos que você, eu já quero pedir para você, já determinar na sua mente qual que é o seu foco de 2025. Alinha. Qual que é o seu foco? O meu foco principal é Jesus. Mas esse ano eu vou comprar a minha casa. Esse ano eu vou resolver uma situação. Você precisa ter foco sobre o que você pretende fazer. Você precisa focar, você precisa gastar suas energias. Você precisa colocar seus pensamentos baseados naquilo que você focou. Lembrando que o nosso foco principal não é nesse mundo. Porque senão nós vamos deixar as coisas do alto e vamos focar nas coisas da terra. Jesus volta e você fica. Amém? Então vamos lá. Quando fala ali, quando eu coloquei aquela frase, se você deixar as distrações vão roubar o seu propósito, já viu quando você levanta de manhã e fala assim, hoje o meu propósito é fazer isso, 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 isso. Aí quando é no final do dia, você não conseguiu alcançar e bater todas as suas metas, porque a distração roubou o seu propósito. Você pegou o celular, vou olhar o celular 10 minutos. Quando você vê, tem 2 horas que você está lá. Aquela distração roubou o seu propósito. Você perdeu o foco. Você saiu do objetivo. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês. Pastor é testemunha. Quando eu vou ministrar, quando eu vou fazer algo para Deus, quando eu vou estudar, quando eu vou preparar uma palestra, uma capacitação de profissional, quando eu vou fazer atendimento, sabe o que eu faço? O que eu faço, pastor? Desligo o quê? Desligo o celular. Eu desligo o celular. Porque eu tô lá, anotando, escrevendo. Se chegar uma mensagem no notebook, eu não olho aquela mensagem, porque o meu Instagram, meu WhatsApp, ele não fica aberto no notebook.
Eu vejo que chegou uma mensagem, mas só um envelopezinho fechado. Eu sei quem mandou, mas eu não abro e não leio a mensagem. Mas se o meu celular estiver do lado e ele fizer aquele barulhinho que vibra, eu vou lá e pego. E às vezes ele está no silencioso, mas eu tenho a curiosidade, aquela mania de ir lá e pegar o celular e olhar. Pronto, já roubou meu propósito. Então, todas as vezes que eu vou fazer algo, principalmente para Deus, eu saio do celular. Eu vou cozinhar e não pego o celular. As minhas obrigações de casa, quando eu vou dar faxina lá em casa, Deus é testemunha. Eu desligo o celular ou eu coloco o louvor lá na sala. A hora que eu termino, aí eu vou lá e olho. Às vezes vocês vejam que eu falo bom dia lá no grupo, 9, 10 horas da manhã. Tem dia que eu durmo até mais tarde, tá? Porque eu oro meia-noite, oro 3, oro 4, oro que Deus chamar. Então tem dia que eu durmo até mais tarde. Mas a maioria das vezes eu falo bom dia, 9 horas, porque eu estou fazendo as minhas obrigações. Eu tenho as minhas prioridades. Então eu não posso deixar as distrações roubarem o meu propósito. Isso é para nós mulheres. Amém? Vamos lá. Então as mulheres, elas foram figuras importantes na história, né, do contexto bíblico. Quando você olha, você vê mulheres em várias passagens bíblicas, tanto positivo quanto negativo, como já foi falado aqui nessa tarde. Então, desde a criação, quando nós falamos de Eva, a queda, Eva, redenção, na época de Jesus, na cruz, porque nós temos ali Maria Madalena, as mulheres que serviam Jesus e tantas outras mulheres que são citadas, elas tiveram momentos muito importantes na Bíblia e diferentes e importantes funções. E aí, nós podemos pensar que nós temos lá mulheres fortes, frágeis, mulheres determinadas, mulheres humildes e vitoriosas, mulheres com soberba. A gente vê mulher com soberba na Bíblia? Mentirosa. A gente vê mulher mentirosa na Bíblia? Dá um exemplo de mulher mentirosa na Bíblia. Ou mulher mentirosa. Mulher de Potifar. Tem nem nome. Fracassada. Mulher bela. Mulher virtuosa. Mulher corajosa. Mulher esforçada. Mulher dedicada. Mulher delicada. Mas se nós vemos exemplo de mulher na Bíblia, fala para mim outros adjetivos de mulheres na Bíblia que vocês pensam. Mulher de fé. Persistente. Mulher de oração. Mulher de coragem. Porque Débora foi ali e fez o que muitos homens não tinham coragem de fazer. Nós não estamos tirando a honra do Senhor. Nós estamos pontuando exemplos de mulheres na Bíblia. Então, as mulheres na Bíblia, embora complexas, por quê? Porque nós não vamos entender a história de todas elas, porque nós não vamos ter a informação completa de todas elas, mas elas ensinam através do exemplo delas. E ali eu coloquei embaixo exatamente o que a irmã Jéssica falou. Ó. A Bíblia não aprova todos os comportamentos dos personagens, mas certamente nós podemos aprender com todos, tanto os positivos quanto os negativos, tirando boas lições das personagens femininas, tanto de qualidade quanto dos seus erros. Aprenda com os erros dos outros. Então hoje qual é a palavra, a mulher que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a mulher cananeia. Deus falou comigo, hoje você vai falar com a mulher cananeia, sobre a mulher cananeia. E eu confesso às irmãs, eu tinha escolhido outra mulher. Mas Deus falou para mim, você vai levar a cananeia. A cananeia, ela era uma mulher sem identidade. Quando você lê lá, Mateus, capítulo 15, 21, agora nós vamos ler, tá? Quando você lê lá, nós vamos ver alguns pontos sobre essa mulher. Era uma mulher sem identidade, porque nós não sabemos o nome dela, nós não sabemos a idade dela, nós não sabemos se essa mulher era casada, nós não sabemos se ela era viúva, nós não sabemos qual era a linhagem da família dela, nós não sabemos qual era a profissão dela, nós não sabemos se ela tinha posses ou não, nós não sabemos informações sobre essa mulher, a gente não sabe se ela era preta, branca, loira, alta, magra, baixa, nós não sabemos se ela era estudada, nós não sabemos se ela era letrada, nós não temos essa informação sobre essa mulher, porque a Bíblia não traz para nós, mas nós sabemos que era uma mulher que tinha fé.
E nós sabemos que era uma mulher que tinha características de persistência. E nós sabemos também que era uma mulher que buscava socorro para a filha. Então ela era mãe. E se ela era mãe, ela tinha grandes características de esforço. Porque quem é mãe aqui vai me entender. Talvez nós não buscamos para nós. Talvez nós não buscamos para o esposo. Mas quando se trata de filho, aí o assunto é outro. Então, essa mulher, Deus pode ter usado essa estratégia com relação a filho, porque a enfermidade estava no filho, para que essa mulher exercitasse sua fé. E já começa aí um despertamento do Senhor nessa tarde para as nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Jesus ele estava chegando naquela região e aquela mulher era dali. A palavra fala cananeia. E lá em Marcos, que também tem essa passagem, fala que era uma mulher grega. O que acontece? Essa região de Canaã, antes de ser a Canaã, em outras passagens bíblicas vai falar que ela é Cirofenícia. Por quê? Porque as regiões vão mudando, os nomes, né? E aí, quando fala grego, é porque ela era estrangeira. Ela não era do povo judeu. E naquela época, entendia-se que Jesus veio para o povo judeu. Jesus veio para Israel. Então, quem era estrangeiro não podia aproximar de Jesus, não podia participar daquilo que era de Deus, porque era considerado o quê? Gentil, no caso, nós. Pela misericórdia de Deus, o povo de Israel, os judeus, não receberam o Messias como deveriam receber, como o rei que veio para eles, e nós fomos adotados como filhos e podemos alcançar a salvação. É claro que isso foi o propósito de Deus, para que a redenção pudesse alcançar a todos e não apenas um determinado povo. Mas naquela época ainda havia esse preconceito. Então, quando Jesus chegou naquela região, que aquela mulher veio até ele, ela não era digna de aproximar do povo. Então, eles eram tratados como cães, como pessoas desconsideradas mesmo, porque eles eram a nação eleita. Amém? Vamos seguindo aqui. E aí a mulher, lá no 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Gente, Jesus ignorou a mulher. A mulher gritando: Jesus, Senhor, filho de Davi. Jesus ignorou a mulher. Calma, tem um propósito. Jesus não ignorou. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabe o que ele faz. Ele ia dar uma lição ali para aquele povo e para nós. Mas naquele momento, o primeiro ponto de vista que nós vemos é esse: meu Deus, Jesus ignorou a mulher. Não, ele não ignorou. Ele deu um tempo. Assim como Lázaro, todos achavam que Jesus tinha ignorado o amigo. Mas é porque o propósito estava mais adiante. Muitas vezes nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir. O Senhor Jesus não vai nos ouvir na hora que nós queremos. Mas não é que Ele não está ouvindo a nossa oração. É porque Ele quer que nós venhamos perseverar naquilo que nós estamos buscando. Então a gente não pode desanimar. A gente continua. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela estava incomodando, ela estava gritando, ela estava clamando, ela estava buscando, ela estava chamando a atenção do mestre para ela, naquele momento. E aí Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Lembra que eu falei que naquele contexto, Jesus tinha vindo para o povo judeu? E ele respondeu para ela. A mulher veio, adorou, de joelhos e disse: Senhor, socorre-me. Quando ele fala que não veio para ela, quando ele diz: eu vim foi para Israel, o que ela fez? Ela se submeteu a ele. Ela se humilhou, porque ela sabia quem ele era. Então ela não desanimou porque ele falou: não, eu não vim para você. Ainda assim, ela se prostrou diante dele e adorou. Diante do não, ela adorou. Diante das nossas dificuldades diárias,
Talvez seja aí a grande resposta, a grande direção do Senhor para nós nessa tarde. Diante da dificuldade, não desanime. Prostra, se humilha, continua buscando. Ele respondeu, né? Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele estava dizendo que ele não podia tirar aquela palavra que tinha vindo para Israel para lançar para estrangeiro. Porque era a cultura daquela época. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela concordou com ele, mas ainda assim ela persistiu. Ainda assim ela disse, não precisa tirar o pão deles, uma migalha do Senhor Jesus, que é o pão da vida, vai alimentar e vai dar socorro. Nós não precisamos do muito de Jesus. Nós precisamos do pouco, uma centelha de amor do Senhor Jesus. Ele pode fazer o que ele quiser nas nossas vidas. Jesus respondeu, aquela palavra daquela mulher, eu com o coração do céu. Mulher, grande é a sua fé, isso foi elogio, porque ela não desistiu daquilo que ela queria. Ele sabia o que era. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela alcançou a graça. No Evangelho de Marcos, fala que quando essa mulher chegou em casa, a filha dela estava deitada numa cama e o espírito imundo já não estava mais nela. Porque quando nós falamos de espírito imundo, endemoniado, a pessoa pensa que é só alguém que está ali manifestando e está caindo e está fazendo aquela coisa. Mas a pessoa que está com uma possessão demoníaca, ela pode estar num quarto fechado com uma depressão profunda. Não que toda depressão seja possessão demoníaca, tá? Existe a doença da mente. Mas existem situações que são demônios. Existem enfermidades físicas que são demônios e precisa de libertação. Então, essa é a história dessa mulher cananeia. E por que Jesus quis que trouxesse essa mulher na tarde de hoje? Para não dizer que ele fez algo por ela, porque ela tinha posse, porque ela era esposa de alguém, porque ela tinha alguma formação, ou porque ela era da tribo deles, da mesma etnia, da mesma cidade. Então ele pegou uma mulher sem nome, sem identidade, uma mulher que simplesmente adorou e demonstrou a fé que ela tinha sobre ele, e a fé daquela mulher fez com que gerasse resultado positivo naquele objetivo, naquele propósito que ela tinha. Só aí nós já poderíamos parar e pensar, meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é esse posicionamento. Essa mulher, ela teve um foco. Qual que era o foco principal dessa mulher? O foco dela, igreja, era a cura da filha dela. Nada ia impedir aquela mulher de alcançar aquela misericórdia com Jesus, porque ela sabia que Jesus era o único que podia fazer alguma coisa por ela. Nós não sabemos se ela tinha buscado outros recursos. A Bíblia não fala isso para nós, mas a Bíblia fala que o foco, o objetivo dela foi Jesus. Nem os discípulos a impediram. Nem a própria palavra de Jesus dizendo para ela, ou ignorando ela em algum momento, fez com que ela desistisse do objetivo que ela queria. É claro que nós temos que observar que tipo de objetivo que nós buscamos do Senhor, né? Então, o que a passagem da mulher cananeia quer dizer para nós, né? Foi o que eu disse aqui. Nós precisamos ser resilientes e nunca desistir daquilo que nós buscamos. Eu quero dar um recado especial para você que é mãe nessa tarde, está passando por alguma dificuldade com seu filho. Não desiste. Mesmo que as vozes contrárias venham, porque os discípulos ali foram vozes contrárias. Os discípulos disseram, Jesus, manda que ela vá embora, porque está vindo gritando atrás de nós, está incomodando. Mesmo que a situação pareça que não tem jeito, porque ela era estrangeira. Então, se nós olhássemos naquele contexto, Jesus não ia fazer nada por ela, porque ela não era da linhagem judaica, ela não era judia. Então, mesmo que diante das circunstâncias, das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo que toda a sociedade diga o contrário, que a gente pode desistir pelos filhos. Nós precisamos perseverar. O filho aqui é um exemplo, mas nós precisamos perseverar em outras áreas. Então, para você, mãe, que passa por essa luta, por essa dificuldade, pega o exemplo dessa mulher cananeia.
Quando Jesus disse que tinha sido enviado apenas para Israel, e depois ele permitiu a cura da mulher estrangeira, ele estava apontando para a forma de como a palavra de salvação alcançaria todos. Ele quis mostrar para os discípulos, ele quis mostrar para aquele povo, ele quis mostrar para aquela sociedade, deixou registrado para que hoje nós também pudéssemos pensar sobre isso, de que a salvação, ela está à disposição de todos. Que o Senhor Jesus veio para todos a partir do momento que nós nos posicionamos e que o nosso foco principal seja Jesus Cristo, seja a redenção. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos nos posicionar. Quando eu falei ali, a metáfora do pão e das migalhas, é que a palavra de Jesus não seria aproveitada totalmente pelos judeus, porque eles não pegaram a palavra de Jesus para eles. Então aquelas migalhas iriam nos alimentar. E ele estava dizendo aquilo. Outros povos seriam alcançados e teriam fé e se alimentariam. Foi o que essa mulher fez. Foi o que essa mulher cananeia fez. E observem. Pastor, eu não consegui. O que eu fiz? Quando acontece alguma coisa errada, eu já ponho logo a culpa em mim. Eu já falo, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa. Porque eu sei que o trem funciona. Amém. Então, assim, nós refletimos sobre a história da mulher cananeia, amém? E agora eu quero fazer uma provocação entre nós. Essa provocação do nosso cérebro é fazer com que nós venhamos pensar. Problemas na nossa vida existem e muitos são inevitáveis, sim ou não? Eles existem. Muitos são inevitáveis. Por que muitos são inevitáveis? Eles vão acontecer. Nós vivemos no mundo. E muitos são evitáveis, porque tem lutas que a gente pega com a nossa mão. A gente precisa saber. Você pegou com a sua mão, Gálatas 6:7. Plantou, vai colher. Né? Agora, situações de dificuldade acontecem na nossa vida. Problemas da vida são inesperáveis, imprevisíveis, sim ou não? Do nada, tem situações que acontecem e você fala, meu Deus, mas da onde que veio isso? Problemas podem se tornar administráveis. Todo problema que está nas suas mãos, você consegue administrar ele, sim ou não? Sim, você consegue administrar. Ou você vai deixar ele te consumir, ou você vai colocar nos pés do Senhor. Aquilo que você pode fazer, faça. E aquilo que você não pode fazer, fora. Então quer dizer que você pode administrar. Todo problema que aparecer, você pode administrar ele. Talvez você não saiba administrar. Aí você precisa de ajuda de alguém para te ajudar a orientar como é que você vai administrar aquele problema. Mas todos os problemas que aparecem na nossa vida, na nossa frente, ele é administrável. Ah, mas essa situação é só Deus, tá? É só Deus. O que você pode fazer? Qual que é a sua parte? Os problemas da vida têm caráter instrutivo e pedagógico. Ou seja, todo problema que nós passamos, nós tiramos aprendizagem, lição dele, sim ou não? Tudo nós aprendemos. Até no negativo a gente aprende, a gente tira uma lição dele. Então, o que faz essa mulher ter uma fé elogiada pelo próprio Jesus? O que ela fez para conquistar o que ela deseja? E aí eu coloquei algumas citações ali, ou alguns adjetivos que ela fez para conquistar aquilo que ela queria. O primeiro foi o foco, porque ela saiu e foi até Jesus com um foco. Ela focou. Pense comigo, quando essa mulher foi até Jesus, ela saiu da casa dela, da região onde ela estava, de algum lugar, que ela foi até Jesus. Nada atrapalhou o caminho dela para ela chegar até Jesus? Quando você vai até Jesus, nada atrapalha seu caminho? Muita coisa atrapalha seu caminho. Mas essa mulher teve um foco. Ela saiu e ela colocou na cabeça, eu vou até Jesus, porque eu vou alcançar misericórdia pelo filho da minha filha. E ela foi até Jesus. Então nós não sabemos o que ela encontrou no caminho, porque a Bíblia não traz para nós detalhado. Mas como cristão, nós vemos que ela encontrou muitos desafios pelo caminho. Ela deve ter encontrado pessoas falando para ela, não vai dar certo. Ela deve ter encontrado pessoas falando para ela, Jesus não veio para estrangeiros. Ela deve ter falado, você não vai conseguir chegar perto dele.
Alguém pode ter falado para ela, não vai adiantar. Mas ela tinha um foco. Então alguém pode dizer para você, não vai adiantar. Você está perdendo tempo. Isso não vai dar certo. Mas você tem um foco. Alguém pode ter falado para ela que Jesus não iria ouvir. Quando chegou lá, realmente, Jesus não ouviu. Mas aquelas palavras não abalaram o foco, a determinação, o posicionamento, a perseverança, a fé, a persistência que aquela mulher tinha de alcançar aquele objetivo. Ela não estava pedindo dinheiro, ela não estava pedindo roupa, ela não estava pedindo casa, ela estava pedindo cura. Ela estava pedindo algo que só Jesus naquele tempo poderia fazer por ela. Então ela teve um posicionamento. Ela teve perseverança, ela teve fé, ela teve uma atitude, ela teve coragem, ela teve ousadia. O que mais que ela teve? Determinação. O que mais que ela teve, gente? Para ela chegar até Jesus. A Bíblia não fala que ela tinha carro. O carro, a Bíblia não fala que alguém pegou ela e levou. Não, ela não foi. A Bíblia fala que uma mulher. Se nós formos analisar, a Bíblia não fala assim, a irmã fulana passou na casa da irmã fulana e levou ela até Jesus. A Bíblia não. A Bíblia está falando que ela foi. Porque às vezes a gente espera que os outros façam para nós aquilo que é nosso fazer. A Bíblia não falou, alguém chegou lá e falou, Jesus, tá vendo aquela mulher? Ela tá precisando. Não, a Bíblia está dizendo que ele foi. E quando ela teve uma rejeição, o que ela fez? Ela se prostrou e adorou. Ela não saiu chorando, ela não saiu reclamando, ela não saiu falando, esse Jesus, não. Ela teve outro posicionamento. A gente precisa entender e receber até os nãos do Senhor. Porque às vezes Deus fala para você não, aí você persevera mais um pouquinho. Aí Ele vai te dar sinais. Ela encontrou muitas barreiras para alcançar. Inclusive os discípulos que andavam com o Senhor Jesus. Que queria que ela fosse embora. E quando as outras pessoas também não queriam que ela fosse embora, né? Mas ela teve o quê? Foco. A palavra da cidade é foco. E posicionamento. Posicionamento é a palavra do ano. É fazer aquilo que tem que ser feito. Ela fez a parte dela. Então eu quero apresentar para você 10 lições que nós aprendemos com o posicionamento da mulher cananeia. Se nós parássemos aqui, Jesus já falou conosco nessa tarde, amém? Mas Ele ainda quer dar mais. E aí Ele fala, olha, eu vou dar para vocês 10 lições que vocês vão tirar desse comportamento dessa mulher cananeia. Para nós levarmos para a vida, em nome de Jesus. E aí eu quero fazer uma dinâmica com você. Tá vendo aqueles envelopes ali? É de Jesus para você. As 10 lições que nós tiramos desse posicionamento dessa mulher cananeia, elas estão dentro daqueles envelopes ali, ó. Cada uma delas. E aí você vai se levantar do seu lugar e você vai ali pegar um envelope daquele, vai voltar para o seu lugar, tem um bilhetinho escrito lá dentro com uma dessas 10 lições. E aí a gente não vai ficar com aquele pensamento, tirei isso aqui porque... Não. Talvez Deus quer falar com você ali. Não é para mim. Às vezes você acha que não é. Mas pode ser que tenha uma lição daquelas ali que Deus está falando para você hoje, nessa tarde. Nós vamos falar todas elas aqui. Mas eu quero te pedir para você levantar, ir ali agora, pegar um envelopezinho desse, abrir, voltar e sentar no seu lugar, em nome de Jesus. Eu vou pegar minha água. Gente, eu acho que dá. Tem 24 aí. Não, contei não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dá, pode pegar. Pode pegar. Gente, os adolescentes aí pode pegar também, tá? Quer não? Amém. Glória a Deus. É bom que a gente dá uma esticadinha nas pernas. Nem sei como que ficou escrito esse aí. Eu pedi meu filho,
Pedi a ajuda do aniversário. E ele providenciou isso aí pra mim. Aí você pega aí, fica quietinho no seu cantinho, vamos lá. Hã? Deixou o envelope? Amém. Então vamos lá, né? As 10 lições que nós aprendemos com essa mulher cananeia. Talvez eu não vou dizer nada para você, mas às vezes o Espírito Santo fala com você nessa tarde. Primeiro, o problema dela a leva com urgência aos pés do Salvador. E o que é a referência bíblica ali na frente? Porque crente tem que tirar a prova, né? Deixa eu ver o que essa pastora está falando aqui, se tem alguma coisa a ver se está na palavra. Né? Então, a referência na frente. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Deus, ele pode usar como estratégia um problema para fazer você aproximar de Deus. De repente, sua vida está tranquila, e aí Deus pode colocar uma situação de dificuldade para fazer você descer na olaria. Porque se aquela filha daquela mulher não tivesse com aquela situação, será que ela procuraria Jesus? Será que ela teria esse foco, essa determinação, esse posicionamento? Talvez. Então nós precisamos entender o quê? Não espera o problema chegar para buscar Jesus, não. Já vai logo. Perde tempo, não. Porque se o problema chegar, aí o negócio é mais complicado. Amém? Eu não vou perguntar quem saiu com o número 1, não. Tá? 2. Ela consegue identificar a procedência do problema e a solução para ele. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Primeiro, ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E segundo, ela identifica o problema, porque ela já chega falando para Jesus qual que é o problema. Ela não chega lá e fala: Senhor, eu estou com um problema. Ela já grita logo. Então ela já identificou que a filha estava endemoniada. Por que sabia que a filha dela estava endemoniada? Como que você identifica o problema? O Espírito Santo de Deus, ele fala para você, ele te mostra. E aí você precisa reconhecer nessa tarde que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador. E Ele é o único que pode fazer algo para você. Então ela reconhece tanto o problema, quanto quem é Jesus, quanto quem pode resolver o problema dela. Terceira lição. Ela soube aproveitar a oportunidade. Gente, isso aqui é forte demais. Ouvindo falar dele, ouviu falar de Jesus. Foi e lançou-se aos seus pés. Ela aproveitou talvez a única oportunidade, a única chance que ela tinha. Ela tira o foco do problema, minha filha está com um problema, e ela enxerga a oportunidade que é Deus. O que acontece? Tem gente que tem tantas oportunidades e não pega. Às vezes Deus está dando uma oportunidade na sua frente, aquilo que é de Deus. Cuidado para não misturar propósito de Deus com oferta de Satanás. A gente tem que avaliar. Mas ali, ó, ela ouviu falar de Jesus. Só ouviu, alguém falou: aquele tal de Jesus está passando por ali. É igual eu falei, não precisou ninguém levar ela até Jesus. Ela, ó, foi com as perninhas dela. Ela não mediu esforços para fazer. Ela não ficou parada esperando Jesus ir até ela. Ela foi Jesus. Foi até Jesus. Quantas pessoas nós vemos paradas na inércia, né? Esperando. Um dia Jesus resolve. Você tem que fazer a sua parte. Um dia Jesus põe a mão. Vai até ele, se prostra diante dele. Sabe o que falta muito nas igrejas, principalmente no meio do povo de Deus? Posicionamento. Falta muito a gente fazer a nossa parte. Gente, a gente precisa entender o poder que tem um joelho dobrado. Às vezes a pessoa ora, não tem resposta de Deus. Você dobra o joelho no chão 5 minutos e rasga seu coração para Deus. Quando você coloca a cara no pó. Quando você se submete a Deus, a resposta ela vem. Quem que já fez um teste e pegou a resposta positiva? Quem que já dobrou o joelho
Senhor, tem misericórdia de mim. Se você não souber orar, chora. Que Jesus interpreta as lágrimas, ele vai ouvir seu coração. Estou passando uma luta, o que você fez para vencer essa luta? Eu estou esperando Jesus. Aproveita a oportunidade que Jesus está passando por aqui. Jesus está passando. Já se prostra, fala, Deus, Senhor, me socorre. Tira o foco do problema, que a gente concentra tanto no problema, a gente fala tanto do problema, eu estou com problema disso, estou com problema daquilo, com problema daquilo, que a gente esquece de focar em quem resolve. Tem que ter foco em alcançar aquilo que nós queremos. Mas o problema não pode ser maior do que o Deus que nós servimos. Amém? Quarto, ela vai ao lugar certo, à pessoa certa e na hora certa. Olha, Jesus está passando ali, vou lá, porque é ele que vai fazer, na hora certa, no momento certo. E aí eu coloquei, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Porque tem pessoas que estão no lugar certo, mas está buscando pessoa errada. Em vez de focar em Jesus, está focando no obreiro, está focando no... Presta atenção, quem governa a igreja é o Senhor Jesus. O pastor pode ser bom demais, a pastora pode ser boa demais, o obreiro pode ser uma bênção, mas o seu propósito é Jesus. Porque o pastor, a pastora, o obreiro te leva para o céu, não. Se brincar ainda fica, mas Jesus leva. Então o nosso foco é Jesus. A gente tem referências, a gente tem cartas, como a irmã Jéssica falou. A gente olha uma pessoa e fala, eu quero o posicionamento daquele. Isso não é inveja, não. Inveja é quando você quer estar no lugar da pessoa e deseja o mal para ela. Aquele lugar tinha que ser meu. Aí é inveja. Aí quando você diz, eu quero ter um posicionamento assim, eu também quero ter essa intimidade com Deus, mas qual que é o preço que ela está pagando por ter essa intimidade com Deus? Né? Então, assim, o foco é o Senhor Jesus. Deus não trabalha com o tempo do homem. Trabalha com o tempo dele, tudo em seu tempo. A gente tem uma mania de falar, Deus, eu quero isso. Até o final do ano eu quero que Deus faz isso na minha vida. Deus trabalha para você, para mim? Não, é no tempo dele. Eu quero que até no fim do ano Deus faça isso para mim. Mas eu estou preparada para receber isso até o fim do ano? Qual tem sido o meu posicionamento? A minha parte, o que eu estou fazendo? Eu estou orando, eu estou buscando, eu estou jejuando, eu estou dedicando, eu estou fazendo a minha parte. Vai acontecer se for da vontade de Deus. Mas se não acontecer, Deus vai dar uma paz no seu coração e vai dizer para você, não vai acontecer porque não é minha vontade. Não vai acontecer porque não é a minha hora. Mas no momento certo vai acontecer. A gente fica ansioso com isso. E às vezes Deus não quer aquilo. Às vezes Deus fala, o seu plano é desse tamanhozinho, o meu é muito maior. Então às vezes não acontece o que a gente pede. Porque Deus fala que eu tenho para você mais. E sempre vai ser mais, porque os planos dele é melhor do que os nossos. É no tempo de Deus, vai acontecer, mas no tempo de Deus. E se atropelar o tempo de Deus, vai dar ruim. 5. Ela reconheceu quem Jesus era. Clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia quem ele era, reconheceu que tinha poder para solucionar o problema. Você sabe quem que é Jesus? E olha só, quando nós pensamos na mulher cananeia, ela não era judia. Se a gente for analisar, ela não tinha nem que ter fé em Jesus, porque ele veio contra, não era da mesma origem, ela era estrangeira. Mas como que ela teve fé nele? Como que ela conheceu ele? Como que ela creu que ele poderia fazer algo por ela? Quem foi que falou para ela, se não foi o Espírito Santo de Deus? E nós precisamos saber quem é Jesus. Às vezes tem crentes dentro da igreja que não sei quem é o Deus que eles servem. Às vezes tem irmãos dentro da igreja que não sabem quem é Jesus, que não sabe o tamanho do poder do Senhor, que não sabe o que Ele é capaz de fazer das nossas vidas e ainda temos medo de situações que para Jesus é vida. 6. A fé dela tem ação. Olha isso aqui, ela teve fé, mas ela teve ação, ela teve atitude, ela teve foco, ela teve perseverança e um posicionamento.
Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi. Lembra que eu falei, gente? Toda ação gera uma reação. Toda. Se você agir de uma forma, vai ter uma reação sobre aquilo. Se for positivo, se for negativo, vai ter uma reação. Toda ação. Quem age é você e quem reage é Deus. Isso aqui é no sentido de tomar uma atitude. Eu quero mais intimidade com o Senhor. Ah, você quer mais intimidade? Então busca essa intimidade. Mas como que eu vou buscar essa intimidade? Deus me dá intimidade, tá? Mas tem processo para você alcançar. Tem processo para você aceitar. Jesus, ele já veio, ele já morreu na cruz para nós, para que nós pudéssemos acessar tudo aquilo que ele tem para nós. Mas nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos focar, posicionar e buscar. Ela agiu, ela não ficou esperando. E eu coloquei ali vitimizando. Gente, falar um negócio pra vocês. Eu tenho uma preguiça de gente vítima. Tem. Se tem um negócio que não é que me tira do sério, mas que eu chego em casa e falo pro pastor assim: meu Deus, tem que orar mais, que eu preciso ser crente. Eu tenho preguiça de vítima. A pessoa fica vitimizando. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém me socorre. Ah, não, nem vem com assunto para mim. Eu joelho e falo: Deus, me perdoa. Mas se a pessoa falar: eu fiz e não consegui, beleza. Eu tentei, mas não deu certo. Beleza, é isso. Mas vitimizar, não. Nem Deus recebe esse negócio. Por quê? Porque ele vai falar para você: eu já te dei possibilidade, eu levantei pessoas, eu estou com você, eu te capacitei, estou contigo em todos os lugares. Se posiciona. Crente tem que posicionar. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês aqui me conhecem. Todos vocês, eu acredito. Eu tenho habilidade com decoração? Sim ou não? Zero. Se ninguém falasse: a pastora faz uma decoração maravilhosa. Não faço, tá mentindo. Não tenho habilidade. Mal consigo recortar uma florzinha em volta da tesoura. Tá? Mas se eu tiver que fazer, eu faço. E se não tiver quem faz para mim, ou fica sem fazer, eu não faço do jeito que eu dou conta. Pronto. Eu não posso ficar sentada: eu queria tanto ter feito uns envelopes, mas eu comprei, tá? Que eu não dou conta de fazer. Eu comprei, ué. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu falei: eu quero colocar assim, assim, assim. Deus colocou no meu coração. Mas eu não vou ligar para a irmã Jéssica e falar: irmã Jéssica, pelo amor de Deus, faz uns envelopes para mim, porque eu sei que esse começo de aula agora tá difícil para ela, né? Então ela tá com 2 salas de aula, não tá fácil. E eu sei que ela faz. Aí o que eu fiz? No último minuto do segundo tempo, eu corri na papelaria e falei: já sei. Aí já fui lá, gente. A gente não pode ficar utilizando, não. Tem coisa que eu não dou conta de fazer e não vou fazer. E tem coisa que eu vou pedir socorro. Mas eu não vou ficar utilizando, não fiz porque ninguém me ajudou. Não, eu não fiz porque... Então, assim, essa questão da vitimização, a gente vê muito isso. Essa mulher podia ter ficado lá na casa dela, chorando. Minha filha está endemoniada. A minha filha está assim. A minha filha está assim. Não, ela se posicionou. Ela colocou essa menina lá e foi atrás de quem podia resolver. Ela fez alguma coisa. Se ela não dá conta, ela procura alguém que consegue fazer. Ela procurou alguém que pudesse ajudar. E como foi falado aqui, ela teve desafios e obstáculos tentando impedir ela de ir, mas ela foi. Então nós precisamos ter esse posicionamento. Você quer um milagre? Mexa-se. Eu gosto mais dessa frase. Você quer um milagre? Mexa-se. Porque às vezes a gente quer que todo mundo faz pra gente, mas a gente mesmo não faz. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Tem situações que a gente precisa jejuar, orar, pagar um preço. A gente chama pessoas, a gente conta com pessoas, porque nós não viemos no mundo para viver sozinhos. Vamos orar, né? Vamos. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Na igreja tem propósito de oração pela vida dos filhos. Aí não vai na oração. Tem propósito pelo casamento. Aí não vai. Tem propósito por isso. Não vai. Tem projeto de vida. Não faz. E aí o que é que Deus faz?
Vai fazer, igreja. Tem que buscar, mas é difícil mesmo. É difícil para todo mundo, não é fácil para ninguém, não. Mas a gente precisa romper, a gente precisa ter um foco, falar, Jesus está comigo, eu vou arrastado, vou empurrando, vou na marra, mas eu vou, no nome de Jesus, e o Senhor vai me dar graça. 7, ela usa o poder da oração de intercessão. E rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Ela não busca por si mesma, para sua filha. Nós estamos falando aqui da oração de intercessão, quando nós oramos por outra pessoa. A necessidade, quando eu estou com necessidade, eu busco para mim. Mas o amor faz a gente buscar por outra pessoa. Quando você busca por alguém, quando você ora por alguém, você tem amor por aquela vida. E essa mulher estava buscando por quem? E mãe tem amor incondicional. Então, assim, o amor dela era tão grande que ela não teve barreiras, ela rompeu tudo e foi atrás daquele que podia resolver. E resolveu. 8, esse é grande. Ela é perseverante e determinada. Aí está lá. Mas ele não respondeu palavra. Lembra que Jesus ficou no silêncio? E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, vem gritando atrás de nós. Olha a barreira ali, ó. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Olha só, Jesus está em silêncio e ela continua clamando. Foco. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos se opõem a ela e ela continua clamando. Foco. Jesus disse que ela não era prioridade. E ela continuou clamando. Foco. Jesus não falou que ela não era prioridade. Aquilo ali eu coloquei para que nós venhamos entender o seguinte, nós não somos melhores do que ninguém. Só que ainda assim, ela permaneceu buscando, clamando. O que ela tinha? Foco, posicionamento. 9, ela transforma a necessidade em adoração. Então chegou e adorou. Como eu disse antes, ela poderia ter. Quando Jesus já ignorou ali no ponto de vista humano, ela poderia ter se vitimizado. Ninguém me ama, ninguém me quer, né? Já podia estar chorando lá. Já podia ter afastado, podia ter blasfemado o nome do Senhor. Nós reclamamos tanto e Deus está esperando que a gente faz o quê? Dora, agradece. Eu queria tanto isso, mas Deus não me concedeu essa graça, então eu vou agradecer por aquilo que Ele já me deu. E começa a agradecer. Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado por isso, Senhor, muito obrigado por aquilo. E aí Jesus vai olhar para você e falar, essa pessoa é grata. Ela quer isso, mas ela está agradecendo por isso. E às vezes você não vai nem pedir. E Deus já vai fazer, porque Ele já conhece a sua necessidade. Ele já sabe. Ela não vai nem pedir, mas eu já vou providenciar. Quando ela pensar, Deus já sabe lá na frente. Já aconteceu comigo inúmeras vezes, com coisas pequenas, que talvez você ache insignificante, mas para mim tem um sentido enorme. Porque nós agradecemos por aquilo que nós temos. Nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo. Falta gratidão. 10. E aí ela triunfa pela fé e conquista o que deseja. Por que ela conquistou? Foco, objetivo, posicionamento. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Eu coloquei algumas observações ali. Uma fé pequena nos leva ao céu, mas uma fé grande traz o céu. A gente precisa ter fé. A fé honra a Deus e Deus honra a nossa fé. A fé não é saber que Deus pode, é saber que Deus é. Ele pode fazer. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque ele faz se ele quiser, a vontade é dele. Ele curou aquela menina porque ele quis curar. Não foi só porque ela ficou orando e clamando. Era uma lição que ele estava dando. Mas ele curou porque ele quis curar. Porque era o desejo do coração dele curar através da fé daquela mulher. A fé não é resultado do milagre, mas o milagre é resultado da fé. A fé não questiona, a fé descansa nas promessas.
A fé crê no impossível, no incomum, no extraordinário, no sobrenatural. Existem situações na nossa vida que a gente pensa, meu Deus, isso aqui não tem jeito. E quando você vê, Deus resolveu. E você fala, meu Deus, tem jeito. Porque Deus, ele é Deus de sobrenatural. Ele é Deus de extraordinário. O natural, o ser humano faz com a permissão de Deus. Mas o sobrenatural é Ele. Quando Ele tem a capacidade de mudar a nossa vida, cada um de nós, é o sobrenatural de Deus sobre nós. Então, assim, a gente sabe para que Jesus veio, que nós venhamos seguir o exemplo dessa mulher cananeia, que Deus usou ela, sem nome, sem identidade, sem idade, sem linhagem real, sem nada, mas o Senhor fez um grande milagre na vida dela. E eu creio que o Senhor, nessa tarde, Ele planejou e projetou que eu falasse sobre essa mulher justamente por isso. Porque existem muitas mulheres de Deus no anônimo, mas que têm grande fé no Senhor. E existem situações grandes na nossa vida que só o Senhor pode resolver, e Deus nos desperta nessa tarde para nós termos foco, nós termos objetivo, nós termos um posicionamento, para nós tomarmos uma atitude, parar de esperar dos outros e fazer a nossa parte. Quando eu falo esperar dos outros, não é pedir de oração de ajuda não, gente. A gente tem que pedir, tá? Não estou conseguindo resolver esse problema. Procura quem sabe, procura quem Deus coloca na sua mente, no seu coração, pede direção. Isso sim, mas é aquela coisa de você não fazer nada enquanto a pessoa faz. Vou contar um testemunho aqui rápido para a gente terminar. Quando nós fomos para Jesus, você lembra disso, né, Léo? Quando o Júnior estava doente. Então o Júnior estava passando por uma enfermidade física e aquele menino adoecia muito. De 8 meses, né? Então ele era pequeno e ele adoecia muito. Aí certa vez nós pedimos oração para um pastor, que na verdade ele não era pastor, ele era presbítero na época. E nós pedimos oração para ele. Olha, o Júnior está dando muita febre de madrugada. E nós orávamos, e nós já estávamos na presença, nós já estávamos buscando. Mas ele tinha constantes febres e adoecia muito quando ele era pequeno. E aí nós pedimos oração para esse presbítero. E ele falou assim, 4 horas da manhã eu vou orar por ele. E eu falei, glória a Deus. Aí sabe o que ele falou? 4 horas eu vou ligar para vocês, para nós orarmos juntas. Aí eu olhei para o Del e falei, louvado seja Deus. Porque nós íamos deitar e dormir, e ele ia levantar 4 horas da manhã e orar por um problema que era dele. Então, o que ele falou? Ele falou, olha, eu vou ligar para vocês, e nesse horário nós vamos orar. E ele ligou. Nós já estávamos de pé, a gente levantou mais cedo, já ajoelhou, e já orou. E aí ele orou conosco por telefone na madrugada. Vocês acham que ele foi errado? É um servo de Deus. Nós podemos fazer isso, né? Às vezes não dá certo o horário. Mas eu achei muito interessante o que ele fez. Mais ou menos assim, ó. Você quer? Eu vou te ajudar. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Então, assim, Jesus, ele está aí disponível para todos nós. Jesus, ele se fez disponível para nós. Jesus, ele já pagou o alto preço. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Agora nós precisamos nos posicionar também, ter o nosso foco, fazer a nossa parte. E contar com pessoas que nos ajudam. Orar, fazer isso. Você me ajuda? Estou com essa dificuldade? Vambora. Mas cada um tem que carregar também sua cruz. E eu fiquei realmente mexida com o comportamento e o posicionamento dessa mulher. Porque eu fiquei imaginando para ela sair da casa dela e chegar até Jesus para alcançar aquela graça. Quantos desafios essa mulher teve. Quantas situações essa mulher teve, até porque naquela época a mulher não tinha voz. E ela foi lá. E alcançou a graça de Deus. E hoje nós temos todo o acesso. E às vezes nós não buscamos. A gente coloca dificuldade em tudo. Porque só de ir por uma região para outra era a pé. Ela poderia ser atacada, poderia ser, sei lá, pedrejada, porque ela era um estranho no meio dos judeus. Ela não poderia, talvez, estar ali, mas ela rompeu. Então, que nós venhamos pegar o exemplo de persistência dessa mulher, o exemplo de determinação, de fé, e que nessa tarde nós sejamos tocados pelo Espírito Santo de Deus, e esse bilhetinho que você pegou aí, se Deus tiver falado com você, amém?
Coloca no seu coração. E se você achar que não foi para você, ajoelhe e ora, porque de repente foi e você não está conseguindo perceber que foi. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Que essa palavra venha estar plantada no seu coração. Não só ouvindo aqui, mas que nós venhamos colocar em prática no decorrer desse ano, no decorrer diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, amém? Coloque a mão no seu coração. Fale com o Senhor nesse momento, soberano, Senhor de todos os exércitos. Nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, por esse momento, por esse ensinamento. Nos ajude, Senhor Jesus Cristo, a ter o foco que essa mulher teve, a mirar no alvo que é o Senhor Jesus. Nos ajude, Deus, a ter a persistência, a fé, a perseverança que essa mulher teve. Essa atitude, meu Deus, que nós alcancemos a misericórdia do Senhor diante das dificuldades, das batalhas. Senhor, nessa tarde eu quero colocar filhos, meu Deus, nas mãos do Senhor. Meu Deus, aqueles que não estão na tua presença por algum motivo. Meu Deus, aqueles que por alguma situação, meu Deus, estão passando por alguma dificuldade. Aqueles que por algum motivo, meu Deus, podem estar sendo influenciados pelo mal. Nós te pedimos nessa tarde, meu Deus, que o Senhor alcance, Espírito Santo, que cada mulher daqui nessa tarde saia, meu Deus, cada dia mais fortalecida no Senhor, disposta, meu Deus, a fazer aquilo que tem que ser feito, meu Deus, que os empecilhos, as distrações nos nossos caminhos sejam repreendidos e cancelados, que nós consigamos sair do lugar onde nós estamos e acessar o Senhor, que é Jesus, que nós consigamos, meu Deus, ir de encontro ao Senhor, que toda barreira seja quebrada, meu Deus, pelo poder de teu santo nome, que toda palavra de derrota, meu Deus, que tenta nos afastar de alcançar a graça que nós pedimos ao Senhor, seja repreendido pelo poder do teu santo nome. Fortalece a nossa fé, meu Deus, que nós venhamos entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Fala o nosso coração, meu Deus, visita nesse momento nossos esposos, filhos, familiares, meu Deus, visita a nossa casa pelo poder do teu santo nome. E que a misericórdia do Senhor venha se manifestar sobre nós, para que nós sejamos diminuídos e que o nome do Senhor seja exaltado. Pai, nós oramos nessa tarde para honra e glória do teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor por essa rede de mulheres de 2025, Pai, e te pedimos, nos ensina, Espírito Santo, a fazer conforme o teu querer, a tua vontade. Pai, nós já oramos por aquele lanche, meu Deus, que está ali. Nós fomos alimentadas pelo Espírito, agora vamos alimentar a carne, Deus. Que o Senhor, Pai, possa estar conosco em todos os momentos, em todos os lugares, rompendo todas as barreiras, repreendendo todo o embaraço que vem nas nossas vidas e que tenta nos parar, que nós sejamos posicionadas, lançadas conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos testemunhar. Como essa mulher é testemunho, Pai, nós queremos ser testemunho da misericórdia, da graça do Senhor nessa tarde, todos os dias, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.